Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje quero convocar todos os treinadores, pois iremos mergulhar no vasto universo Pokémon, mais especificamente nas estampas ilustradas, o Pokémon Trading Card Game. Vamos explorar desde as regras essenciais para iniciantes até as estratégias avançadas dos decks mais poderosos. Falaremos sobre as cartas lendárias, os tipos de Pokémon mais usados, como funciona o competitivo e como esse jogo continua a evoluir com novas expansões até hoje. Então, se você quer se aprofundar no mundo Pokémon ou entender melhor como funciona o Trading Card Game, esse episódio é para você. Para isso, teremos a presença de Hugo Almeida, Obrigado. Finalmente aqui entre nós, que é ator, tradutor para dublagem e também é dublador do Frigid em Pokémon Horizontes. Também é professor Pokémon? Também sou professor Pokémon. Fiz avaliação esse ano, passei. E aí agora eu sou juiz de TCG e também organizer de evento. Sou eu que organizo os eventos da liga que a gente tem aqui em Campos, na Game House. E é isso, eu sou um apaixonado por Pokémon. Um verdadeiro mestre, né? Pokémon. Está aqui para destilar todo o seu conhecimento. Eu já absorvi aqui, né, um pouco antes. E estou ansiosa para você contar para a galera aqui também tudo que você me contou e muito mais. Perfeito. Hoje recebo também Paulo Vitor, mais conhecido como PV, para a comunidade de card game. Tem mais foco no competitivo, né, como você estava falando. Foco total no competitivo, até porque eu já vim jogando Yu-Gi-Oh! Competitivo desde sempre, desde 2019 eu comecei no Yu-Gi-Oh! E no Pokémon comecei em 2021, meados de 2021. Não disputei nenhum torneio relevante o suficiente para que pode dizer que sou competitivo, mas no Yu-Gi-Oh! Eu disputei vários, YCS, regionais, e tipo assim, é muito legal a interação, porque você acaba fazendo amizades até com outras pessoas de outros estados. Então, Sim. depois você cria uma comunidade legal ali e depois você volta a jogar outro regional, encontra aquele amigo e tudo mais. É bem interessante. Pô, muito maneiro. Um prazer ter você aqui também com a gente. E hoje recebo também Maxwell Oliveira, um verdadeiro veterano das cartas, tendo conhecido o jogo em 2012, também através do Yu-Gi-Oh! Também através do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Tá aí com a gente em Campos desde que elas conseguiram entrar na banca de jornal. Dali pra frente, tem a de Yu-Gi-Oh!, tem a de Pokémon, vamos ver como é que é a de Pokémon. E aí todo mundo tem, todo mundo compra, todo mundo quer ter, todo mundo quer trocar, e aí a gente vai ampliando os conhecimentos em esse Pokémon aqui não tem esse poder aqui. Será que esse aqui é mais forte que esse realmente? E aí você acaba alcançando o jogo realmente, provavelmente dito, né, que a Copag lança. Pô, e muito massa isso, porque, por exemplo, sou uma jogadora de Pokémon do Game Boy desde quando eu era jovem, e aí você joga ali contra a máquina, né? E é muito legal você se sentir realmente um mestre Pokémon jogando com outras pessoas ali através das cartas, né? Bom, a princípio, eu quero perguntar a vocês como Pokémon entrou na vida de vocês? O mais velho começa. Vai lá, O Pokémon começou pra mim em 1999, quando começou a ser exibido pela Eliana, né? Na Rede Record e tal. E aí eu tinha 9 para 10 anos de idade, e aí acho que assim, o desenho virou um sucesso meteórico, estourou, todo mundo gostava. E aí eu comecei a acompanhar, e aí, por sorte, assim, eu morava perto de um shopping lá no Rio de Janeiro, e aí uma banca de jornal importou as cartinhas, e as cartinhas chegaram, só que elas chegaram todas em inglês. E aí a gente acompanhava o desenho e a gente tinha as cartinhas em inglês, mas a gente não sabia exatamente o que cada carta fazia. E aí aquilo ali foi o motor para eu começar a estudar inglês, para eu querer entender como é que funcionavam as cartas, como é que funcionava aquela mecânica. E aí aquilo ali se estendeu durante um bom tempo. Depois eu fiquei um hiato sem mexer com Pokémon. E aí também, no período mais ou menos de 2019, 2020, até com a pandemia, isolamento, eu comecei a jogar o TCG online, que a maioria dos jogadores que jogam o Pokémon no físico jogam também no online, que é uma forma da gente testar estratégia, testar decks, que é a mesma coisa que são os baralhos, né? Porque é mais acessível de você construir o baralho no digital e depois você trazer ele pro ao vivo, pro live, pro físico. E aí eu também, assim que eu comecei a jogar no meio da pandemia, me convidaram para traduzir o Pokémon, e aí depois eu fiz o teste para dublar, e aí eu fui ficando. E aí meu filho nasceu também nesse meio tempo, e ele começou a curtir muito Pokémon, e aí é uma coisa que une a gente joga junto. Cara, é muito maneiro isso. Então, você é o dublador do Professor Fried. Isso. Então, você
na dublagem você é o professor e também na vida real você também é o professor. Exatamente, também na vida real. E é engraçado porque o personagem, ele não se vê muito como um professor, ele se vê mais como um explorador e pesquisador. Então ele tem uma pegada um pouco diferente dentro do anime, que é um pouco do que eu tô vivendo agora, porque eu jogava, eu gosto de jogar e agora eu tô mais como juiz e como organizer. E aí quando eu tô como juiz eu não posso estar jogando com eles. Entendi. E aí eu fico ocupando esse outro lugar. Você fica acompanhando as muito batalhas, legal. né? Tem que acompanhar. Pô, eu acho muito legal, eu conheci Pokémon também através da Eliana, acho que a gente tem a mesma idade. E é isso, é um mundo muito mágico, né? Acho muito legal isso de você, sair meio que da realidade, mas quando você é criança, né? E você realmente se transporta, tanto através do anime quanto através dos jogos, né? Antigamente rolava uma emulação ali, né? Depois vieram os Game Boys e tal. Eu acompanhei tudo, Pokémon Stage, que é muito legal. E só essa questão realmente das cartas, que eu não me aprofundei exatamente pelo fato de que eu não tinha outros terráqueos, né? Que compartilhassem na época da escola e tal, esse gosto para eles peculiar, né? Então, tô muito animada que essa comunidade está se formando, né? E já quero entrar nesse mundo aí. Vai ser muito bem-vindo. Vamos lá. Hoje para você começar, tá muito mais acessível. Eu acho que é o TCG que é mais acessível de todos, porque a própria empresa, quando ela cria o produto, ela deixa assim, na sua cara, olha, esse produto aqui é um produto com uma Pokébola. Tem um nivelamento. Ele cria uma Pokébola. Esse aqui é para você que quer conhecer. Aí tem o produto com 2 Pokébolas, que tem ele tem uma ideia já criada e você sabe que você tem que chegar naquele ponto ali que você vai ter uma vantagem. Agora, com 3 é para você querer entrar e competir. Pra você ter estratégia já, você né? tem um poder final, você tem um auge que ele vai te abrir os olhos assim para muitas outras cartas, vamos colocar assim, ao invés de só aquilo ali. Você sabe quando o seu produto de nível 3 ele vai estar bom, quando ele vai estar numa fraqueza, não, numa desvantagem, né? Você sabe quando você vai estar melhor ali. E aí com poucos reais você já completa e já está competindo. Tem os boosters e tal. O maior exemplo, por exemplo, é o da Gardevoir, né? O da Gardevoir. A Gardevoir, ela saiu a Batalha de Liga, né? Que a gente chama. Que é esse produto nível 3, que é mais focado pro competitivo. Por R$120, né, Gustavo? Mais ou menos. R$120 e você só precisa mais de uns R$100 para completar o deck e conseguir jogar de forma competitiva. Com ela ali. Aquilo ali. E o lançamento desse produto foi num timing perfeito, assim. A Copag não tinha como eles saberem isso, não tinha como ninguém saber isso, mas assim, o produto sai lá nos Estados Unidos, eu acho que 3 ou 4 meses antes, e aí depois ele sai aqui pra gente, o mesmo produto. E aí, no campeonato dos Estados Unidos, tiveram dos 8 baralhos, do top 8, 6 eram Gardevoir. Nossa! E uma semana depois saiu aqui no Brasil. Então, assim, saiu e vendeu igual. Estourou, né? E provavelmente, a lojinha do meu filho vendeu eles gastaram, esses rapazes que toparam esse Continental, né? Foram 6 pessoas que gastaram muito pouco e obtiveram um retorno muito grande. Porque a premiação lá, se eu não me engano, é em dólar, né? Você entra de uma certa... Vamos supor que você fica 7-2 no torneio. Você entra no top 64, que são 64 melhores jogadores daquele campeonato. À medida que você vai ganhando, você vai pro top 32, top 16, top 8, e sua premiação só vai sendo jogada lá em cima. Massa. E o cara investe pouco e tem um lucro muito grande. Então, tipo assim, isso é muito interessante também pro pessoal que sai de outro card game, entra no Pokémon visando o lado competitivo. Pô, esse lance da Gardevoir aí, achei massa, né, saber disso, porque eu joguei Pokémon GO e ela era muito apelona lá, né? Então, meio que a vibe do Pokémon já é aquela em todos os lugares, vamos dizer assim. Ela é um dos mais famosos hoje. Ela é o Pokémon fada, ela é o Pokémon psíquico que a galera conhece, porque ela é de uma temporada, uma região que é famosa, né, dos jogos Safira, do Rubi, e aí ela tá sempre com todo mundo conhece. Bom, vocês estão aqui, ó, a gente tá num papo de mestre Pokémon aqui, vocês não falaram como vocês conheceram, né? Entraram em contato, foi meio que juntos, né? Então, eu conheci o Pokémon junto com o Max, por incrível coincidência, a gente estudava na mesma escola quando era novo, tanto Pokémon quanto Yu-Gi-Oh! Eu fui apresentado exatamente pela cartinha de banca, né? A gente comprava as cartinhas de banca, que era centavos na época, mas
pra gente era muito caro, né? Criança não tem noção de valor. Sim, com certeza. Então, eu fui apresentado nessa época o Pokémon, jogava um monte, a gente comprava vários pacotinhos, colocava o bolo e saía comprando as cartas, tipo, várias cartas na mão, colocava, Charmander é mais forte que tal Pokémon, não tem esse lance igual no competitivo de hoje. Você tem que colocar as energiazinhas bonitinho pra bater tanto de dano. Sim. Era totalmente diferente criança, né? Inocência. Jogava o modo de vocês, né? Jogava o nosso modo, mas a gente se divertia o suficiente. Além de também eu acompanhei muito Pokémon clássico, né? Então, tipo, desde criança eu sempre acompanhei o Pokémon e sempre gostei. E depois que foi me apresentado o competitivo, então, melhor ainda. O competitivo é outra. O competitivo é outra coisa. O competitivo é a alma, é o que você... É o topo, é onde você quer chegar mais longe, é onde você pode chegar no competitivo. Agora, por exemplo, eu joguei ali o jogo online, né? E você falou que mudou muita coisa. Então, pra galera que está nos assistindo que, pô, se interessou, né? Pô, Pokémon tá de volta e tal, como é que é? Como é que funciona a dinâmica ali do jogo? A dinâmica é por turnos, né? Cada jogador vai jogar um turno e depois o outro. Na lógica é assim, mas tem uma carta, como eu tinha falado, tem uma habilidade de um Pokémon que é extremamente forte, que é o Dialga, que quando você ativa esse poder Viastro dele, ele come um turno. Então você pode jogar 2 turnos seguidos. Então assim, de modo geral é isso, é um turno e depois o outro para ter esse tempo de resposta e de construção, né, do baralho. Mas pode acontecer de ter alguma carta que come isso. É um jogo por turnos, você tem 60 cartas, você pode ter cartas apoiador. A carta apoiador você só pode jogar uma por turno. E geralmente são cartas que te ajudam a, de alguma forma, acelerar ou montar o seu jogo. Tipo o quê, por exemplo? Você está com as 7 cartas na mão. Primeiro turno, você sendo o segundo jogador a jogar, você pode usar a carta apoiador. Então, seu adversário montou a mesa, você não conseguiu montar a sua, você só baixou um Pokémon. Você está com 5 cartas e você tem uma carta que, sei lá, é a Kícera, por exemplo. Você pode embaralhar sua mão toda e pegar mais 6 cartas novas. Saquei. Então isso faz com que você tenha uma vantagem, isso faz com que você acelere o seu jogo. Ele gosta de jogar de Raging Bolt, que é o Raio Fúria. Aí no primeiro turno, se você conseguir descartar 2 energias, você tem uma carta que é uma apoiadora, que ela traz essas 2 energias de volta. Só que por turno, você só pode baixar uma energia da sua mão. Entendi. Então essa é a vitalidade da Arca. Então em uma jogada com uma carta apoiadora, você liga 2 energias que você tinha descartado, ainda liga mais uma da mão e habilita a te usar um ataque de custo 2 de energia, que você não conseguiria. E fora esse né? apoiador também, tem o Urgepon, né? Que é um Pokémon Tera, que a habilidade dele você pode ligar uma energia de grama da sua mão nele e comprar uma. E o Raging Bolt, ele bate por 2 energias, uma elétrica e uma de lutador. E ele bate 70 para cada energia descartada, ou seja, você pode descartar energia de qualquer Pokémon. Então, tipo assim, o seu teto de dano, ele é muito grande, muito alto, né? À toa que ele é um dos principais decks atualmente. Normalmente hoje no Pokémon, na parte mais competitiva, você tem que ter muita coisa calculada. Você tem que ter calculado o tanto de prêmios que seu Pokémon, quando ele morrer, vai fazer o seu... Morrer de ser derrotado. Ser derrotado ali naquela batalha. O quanto que ele vai pegar ali os prêmios. Né? Sempre lembrando que o objetivo é você pegar aquelas 6 prêmios que estariam do seu ladinho ali e o oponente os 6 prêmios dele. Então você tem que saber o quanto de prêmio você vai dar, né, o quanto você pode causar de dano no Pokémon ativo do oponente, no quanto você é capaz dentro do seu baralho de dar aquele dano, e aí você vai sempre pensando nisso e ter danos como no deck dele você ter a chance de derrotar qualquer oponente. E a questão evolutiva que você falou do jogo é que, por exemplo, isso era uma verdade, né? A gente podia fazer essa contagem de prêmios, contagem de prize, que a gente chama. Só que aí nessa coleção atual agora tem uma carta também apoiadora. As cartas apoiadoras geralmente elas são as que têm os efeitos mais fortes, assim, que podem impactar direto no resultado do jogo. E se você estiver atacando com um Pokémon do tipo Tera e você tiver jogado ela, ao invés de você comprar 2 prêmios ou 1 prêmio, você compra 1 prêmio a mais. Então essa contagem do prêmio que você estava fazendo antes meio que se perde, porque o cara tem uma carta apoiadora que ele pode usar como um trunfo, sabe? Pô, então o cara, tipo assim, ganhou uma, ele não precisa derrotar um dos seus pra finalizar o jogo. Ele precisa, né? Mas ele precisa derrotar um a menos, exatamente. Tem essa contagem é muito importante, porque, um exemplo, o duelo entre meu deck, o Raging Bolt, e o Lugia Vistar, é basicamente quem vai derrubando primeiro. Você tem que pegar 6 prêmios, né?
E tem momentos que ele vai botar um Pokémon básico, que é essezinho aqui. Ele é evolutivo, mas ele gera um prize, né? Esse gera um prize e aqueles outros dois lá geram 2. Ele tem horas que ele pode não conseguir nocautear esse e consegue nocautear esse. Só que o que acontece? Tá 6-6 de prize. Você bate nele, você pega um prize e fica com 5. Só que nessa contagem... Mas você pega assim? Não, você pega um prize e fica com 5. Uhum. Só que nessa contagem, você tem que atacar uma vez a mais. Porque normalmente a gente ataca 3 vezes, né? Cada Pokémon desse que geram 2, você ataca 3 e pega os 6. Se você ataca um desse, você fica com 5 prize. Se você atacar mais 2 vezes e matar, você vai ficar com um prize ainda. E se seu oponente só matar ele vai conseguir pegar os prêmios antes que você vai ganhar. Então é uma logística muito sinistra que tá rolando agora, né? Mas aí cai naquilo que o Max falou com relação aos decks que tem 1, 2 e 3 Pokébola. Assim, meu filho quer jogar e qual é o produto que eu compro? Você compra um baralho X. Para a criança ter mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, para começar, para ela entender a mecânica básica do jogo, você compra um baralho X, porque ele vai ter um Pokémon X, que geralmente é o Pokémon que a gente chama de Pokémon atacante, que vai ser o mais forte, que vai ser o que vai tentar finalizar a partida. Sim. E aí as cartas têm um texto mais simples, então fica mais palatável, fica mais fácil de compreender para a criança entender. Então são coisas mais diretas, por exemplo... o Lucario, que você liga 3 energias e quando você ligar 3 energias ele vai bater 120. Eu lembro assim. É um jogo que ele é mais linear. Ele tem menos reviravolta. Os baralhos que tem 2 Pokébola, que são os baralhos da linha Deluxe, eles já têm um refinamento um pouco maior em relação à estratégia. Já são os baralhos que você vai, por exemplo, usar uma carta que se chama Ordem da Chefia, que você chama um Pokémon do adversário do banco para a posição do ativo. Então já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. E o de 3 Pokébolas realmente aí já é para quem já está visando que mais já é jogar esse estilo aí. que já está compreendendo mais a mecânica da do competição. jogo. Não que você não possa entrar no torneio com o que você preferir, mas você tem que estar visando ali quais são os seus possíveis oponentes. Como o produto, né, da Gardevoir, que é um produto com level 3, né, com nível 3, você tem que saber que ele é um produto que ele está no mercado, ele está famoso no mercado. Então você pode acabar encontrando mais outras dela. Que aí acaba criando a geração do que a gente chama que é o cenário do meta, né? Que é você olhar para um todo e perceber, uma competição tem, 1.200 participantes. No último regional de São Paulo, 40% dos decks foram de Charizard. Então, se você vai jogar o campeonato e o seu baralho é fraco ao Charizard, você sabe que a chance de você ir bem é muito baixa, né? Mas tem como você saber isso? Quais são os decks que estão sendo mais jogados? Tem um pouco, acho que pelo fato da coleção sair primeiro no Japão, a gente acaba ficando mais influenciado pelo que a gente está vendo lá como meta. Então a gente acompanha o meta do Japão, o meta dos Estados Unidos e acaba reverberando no meta brasileiro. Que é brasileiro e latam, né? Porque a gente compete junto com a galera da América Latina como um todo. Mas assim, foi o que eu falei com você com relação antes no off com relação ao Mundial. Existia um deck que era o Quadthorn, que é o Pokémon futurista do Tiranitar, que assim, ele era meio que um deck dado como meme, que a galera jogava no live, jogava no online, e não acreditava que ninguém fosse levar para a competição. Assim, acreditava, mas ninguém esperava que fosse ter grandes resultados. Mas por quê? Porque ele é um deck que só tem 4 Pokémon e os 4 é o mesmo Pokémon. Sim. Então assim, é o Spins Ferris, que ficou a tradução em português. Tá que nem eu hoje com 4 Pikachus aqui, é o que... Então assim, as pessoas tinham essa expectativa e o que aconteceu é que uma das habilidades dele anulava o dano do adversário que não fosse Pokémon futurista. E existe só uma carta que faz com que você anule o efeito daquela carta, daquela habilidade. Porque a pessoa não ia colocar, né? Quase ninguém tinha colocado no deck. Então, assim, aconteceram que várias partidas foram meio que vitórias simples e fáceis pro cara. Eu mesmo já cheguei a enfrentar esse malandro aí no live, eu aqui com o meu poderoso Lugia, que precisa da habilidade para poder fazer a minha estratégia, né, funcionar, e eu vejo meu oponente já no turno 3 com 4 Iron Thorns no campo e ele ali só. Você não vai usar habilidade, amigão, é nóis. Gente, imagina esse cara, tipo assim, ó. Isso. A ideia desse cara é ter feito isso. A carta é Colônia Anuladora, o nome da carta é um item.
Se você colocar 4 dela no deck também, você vai jogar 8 rodadas, você vai pegar inúmeros decks diferentes. E isso vai afetar diretamente no seu jogo, porque pode influenciar na consistência do seu deck. Você não vai colocar 4 cartas daquela para jogar, ficar pensando que vou pegar, acho que vou pegar só Iron Torrents. Não, você vai pegar vários decks diferentes. Sim. Entendeu? Então você tem que, o treinador, né, ele tem que equilibrar sua decklist de uma maneira que você se sinta confortável em jogar e que dê resultado. Tem um questionamento para vocês, mas antes eu vou ler alguns comentários que estão rolando aqui na live. Tem uma galera aqui com a gente. Agora mesmo. O Wesley Ribeiro, lenda viva. Falaram aqui que o áudio tá bom, mas tá com eco ainda, tá, galera? Se tiver, se manifestem aqui, o João Gabriel falou. Noga falou, quando que vai ter o episódio do Yu-Gi-Oh! Um questionamento, já pode arrumar esses lances aí, Já pode arrumar. Vai ter, fica ligado que vai ter sim. Super Sonic, bom de ouvir o Guga falando o nome das cartas, que agora eu sei como é a entonação do nome dos personagens. O Super Sonic é um streamer da Twitch, um abraço, gente finíssima. Foi uma das pessoas que me deu muito apoio para começar a fazer a liga, porque eu comecei a trocar ideia com ele e ele falou, cara, a comunidade do TCG, das cartinhas, do carteado é muito unida, então assim, só chega, só cola que a galera vai te ajudar e é muito verdade, assim, é uma galera super acessível, a galera que não fica escondendo conhecimento, conversa, passa tudo numa boa. Então, um abração aí pro Sonic. Massa. Apesar dele achar que o T-Pig é um coelho. Isso aí é uma loucura, uma insanidade. Ele falou, quando jogava de quad torne semanalmente, me chamavam de fanfarrão. Exatamente. E engraçado que ele postou, ele fez a live um dia antes do Mundial, e aí ele postou no story dele assim, e aí galera, quem vocês acham que é o deck que vai ser o campeão? E aí eu, na brincadeira, no meme, fui lá e falei, cara, depois dessa nossa live de ontem, com certeza é o Quad Torn. E foi. Então vocês fizeram previsão no futuro aí. Sempre tem um azarão. A cada produto que lança, sempre temos um azarão. Sempre temos aquele que mesmo que o produto novo ele traga 2 cartas para renovar um deck que já estava cansado ali, ele ainda pode chegar lá. Cara, um questionamento que eu tenho é o seguinte, a gente estava falando um negócio de torneio e tal, você fala assim, você tem que ter muito cuidado ao escolher, né, porque você vai jogar com vários decks. E existe, tipo assim, por exemplo, você tem as energias lá, né, tem os Pokémon de vários tipos, existe de fato um tipo ou alguns tipos que são melhores que os outros? Existe um que é mais fraco do que os outros. Qual é? Que é o tipo planta. Não faz isso. Não, historicamente falando, o tipo planta ele nunca é o privilegiado. Assim, se a gente tem algum que é tipo o queridinho da galera, talvez o psíquico, tem sempre cartas muito fortes. Sim. Historicamente falando, isso foi até uma coisa que eu descobri junto com o Wesley na live dele, do Sonic, que todo campeão mundial tinha pelo menos uma carta de um Pokémon psíquico no baralho. Porque é isso que eu falei com você, que a gente tinha conversado antes. As cartas, elas podem ter algumas funções que não só serem atacantes. Então ela pode ter alguma habilidade que trava o oponente, ou ela pode ter alguma habilidade que acelera o seu jogo. Entendi. E geralmente as cartas de Pokémon psíquico têm alguma habilidade atrelada que é muito forte, que é muito impactante. Você que eu diga, né? Eu que eu digo, que eu gosto de jogar de Gardevoir. Essa é a parte mais legal do TCG, é quando ele conversa com o lore do Pokémon. Tipo o Lug aqui, como eu tenho aqui, ele é tido como um lendário muito, muito forte. Até em filmes mesmo, quando ele aparece, ele é tido como um lendário muito forte. Por exemplo, no filme do Rupa, o Rupa invoca portais, para poder trazer Pokémons lendários de outro lugar para fazer aquela batalha ali. E nessa ele acaba trazendo um Lugia do fundo do oceano, que é um lugar que ele escolhe morar, para não destruir nada, e aí ele traz o Lugia para dentro de uma cidade, e aqui na carta o Lugia tem o poder de tirar estádios, ele destrói estádios. Então essa é a parte mais legal. Os psíquicos, eles têm a capacidade ali de telepatia, esse tipo de coisa assim, então são Pokémons visados como Pokémon de não só atacantes, como foi como é que era o nome mesmo? A evolução do Trubbish? Garbodor. O Garbodor. Teve um tempo que o Garbodor era só ligar uma ferramenta nele e ele desligava todas as habilidades de todo mundo no campo. Isso! Mas hoje não tem mais isso. Tem um Pokémon que se chama Klefki, que é até um meme, que a galera fala que não é bem um Pokémon, né? Que é mais um Digimon, coisa assim. Que é um molho de chaves que quando ela entra em campo e ela tá no campo ativo,
ela desabilita todas as habilidades de todos os outros Pokémon básicos que estão em jogo. Tanto os seus quanto do adversário. E ela é psíquica. Então, por exemplo, é uma vantagem ou é uma desvantagem você ter isso? Porque você tem que... Depende da muito sua do construção. Se você do seu chegou, deck, né? você chegou lá, olhou para suas cartas e falou: meu deck ele vai ser muito de bater. Ele vai querer dar dano, ele vai energizar sem habilidades, ele vai energizar com apoiadores, com itens. Então eu posso colocar esse Pokémon aqui no meu ativo, ele pode comandar ali a batalha, dizer pro oponente: amigo, sem habilidades por aqui. E você vai preparar ali o seu banco com o seu Pokémon mais forte, depois vai só, trocou, bateu, pegou o prêmio e correu pro braço. Então, na verdade, fica um ativo ali na frente. Um Sempre. ativo Apenas e o um. máximo 5 no banco. É como no desenho, é como no Game Boy. Você fica com um Pokémon ali batalhando e o resto do seu time tá no seu bolso esperando. Assim como no Game Boy e nos jogos clássicos, você pode ter mais do que 6 Pokémon. Só que no campo de batalha, você só podia botar 6. Agora, com a coleção nova, tá chegando um estádio que se chama Área Zero, que mexe com a lore do jogo do Muito bom, por Switch, sinal. que é muito bom também, que ele vai ampliar o campo Nossa! de jogo. Então você vai poder ter 8 Pokémon no banco. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque existem alguns golpes que batem de acordo com a quantidade de Pokémons que estão em campo. Então esses Com Pokémon vão poder certeza, bater vamos de mais Raikou. dano. Existia um Que são os Pokémon Rombo. que fazia isso, que era o Eternatus VMAX. Quando você evoluía ele da mão, ele aumentava o banco. E ele batia de acordo com a quantidade de Pokémon no banco. Então, tipo assim, Que o ataque era massa! muito alto. Foi um dos decks que eu joguei também aqui. Ele né? chegou a ser meta, não chegou? Chegou a ser meta, um dos principais decks. E ele era muito. Tinha muita vida, tinha 340 de HP, se eu não me engano. Era um Pokémon bem forte, batia bem forte e por um custo 2 de energia. era o maior. E por um custo 2 de energia, né? Que é um custo baixo. Custo baixíssimo no Pokémon. E uma coisa que a gente consegue fazer paralelo com relação ao início do jogo é que no início do jogo, os Pokémons de estágio 2, que é a última evolução no caso, né? Charizard, Venusaur, Blastoise e tal, naquela época, o máximo de vida que eles batiam era 140, 150. Hoje, o Charizard, por exemplo, o Blastoise tem 330. Nossa! Então, e naquela época, os jogos eles tinham um fator sorte baseado na moeda. Porque, por exemplo, você tinha um Kangaskhan, que ele tinha um ataque que você jogava 4 moedas pra cima e a cada cara você batia, sei lá, acho que era 40 de dano. Aquele Dodrio tinha isso também. Então, assim, existia muito isso de você jogar uma moeda para saber quanto de dano você dá. Hoje em dia tem também, né? mas A evolução desse aí. bem mais... Tem uns decks que como o Duran, não sei se você lembra o Duran. Você lembra dele? É um Pokémon que você bate e vai descartando o topo do oponente. De Milar. De Milar. Então era um Pokémon básico, você batia por energia incolor, se eu não me engano, e ele ia milando suas cartas. Então, tipo assim, esse por exemplo, é um deck muito ruim porque eu jogo contra. Porque meu deck acelera muito, descarta muita carta e compra muita carta. E se acabar, perdeu, né? Eu acabo perdendo de deck out. Que é quando meu deck eu não tem mais carta pra puxar. Então, tipo assim, é bem ruim, eu fico extremamente estressado quando eu pego o deck. Assim. E quando a gente fala do meta, né, que a gente dá uma olhada por alto no meta, mas, por exemplo, existem várias formas de você jogar. Você pode ter um deck mais agressivo, você pode ter um deck mais lento, você pode ter um deck de milar. Então, assim, vai muito do estilo do player, de como ele gosta de jogar, do que ele se sente mais à vontade. Ali, né? E, por exemplo, atualmente no formato a gente deve ter quase 1000 cartas válidas para poder jogar o competitivo no modelo standard. É óbvio que, assim, tem carta que a gente olha, que a gente sabe que, essa é a carta que a gente brinca, que assim, essa carta é a carta do fichário, é a carta que fica linda no fichário, porque a carta é Mas bonita. no deck fica... Mas no jogo ela não vai funcionar. Então, como a gente gosta de brincar no grupo do Sonic, é a carta do recreio. Que é a carta que você pega, mostra pros seus amiguinhos na hora do recreio, sabe? Holográfica. Vai bater 5.000 de dano. Mas você aí, nunca vai conseguir fazer com que ela bata 5.000 de dano. Então, são as cartas, assim... São memes, sabe? A gente sabe que ela nunca vai ver mesmo no competitivo. Mas, Qual é o estilo pessoal de vocês ao montar um deck? Então, eu sempre gostei de decks mais agressivos, mas aí veio a Gardevoir... E eu confesso que eu gostei muito desse estilo. Ficou abalado mais ali, né? cadenciado. Cara, volta o lado bom da vida. Não, mas então, o lado que... A Gardevoir hoje ela tá incrível, porque ela hoje a carta que ela tem no momento é absurda. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Para você chegar na Gardevoir ali, você passa pela a pré-evolução dela que
te dá 2 cartas, né? E você tem 3 dela, normalmente é o que você faz, você tem 3, você vê 6 cartas novas. Você não precisa se importar com a carta na sua mão, você simplesmente sem nada. vem opa, desculpa o microfone. Você vem e coloca da pilha de descarte, que é um recurso que ele nunca vai fugir de você, ele sempre vai estar ali. Pode fugir um pouco hoje tá com um muito estádio. Existe um estádio que, ao invés de as cartas ir para pilha de descarte, elas vão para a zona perdida, que é o... Cidade Perdida. Cidade Perdida, exatamente. E aí pode foi, atrapalhar também. e Foi já e era, não aí volta. você não... Já tem era, como não recuperar, tem como não. recuperar. Então não é só uma pilha, quando... Então, Eles a cidade, desmaiam. a zona perdida é como se ela tivesse sido levada para o vácuo. Ela é uma carta que você não no vai limbo, mais tá poder no contar limbo e com não volta ela mais. até o final do jogo. Se Exatamente. foi para lá, já era. Teoricamente é uma pilha de descarte que menos cartas interagem, né? É um pouco mais distante de você alcançar. Mas você não pode trazer nada de lá. Acho Nada. que não tem nada que Não, recupere nada. nada. Que eu me voltar, lembro, não. Da zona Que eu me perdida, lembro, não. não. Então, um abraço. Do descarte você ainda consegue. Você agora tem a maca que você puxa direto para a mão, você tem a super vara que você joga de volta pro deck, exatamente para evitar o decaute e tudo mais. Mas para a zona perdida foi um abraço. Se o seu Pokémon chave para ganhar a partida foi para a zona perdida, Já era. a sua partida. Você fica E sem aí ataque, o cara geralmente só- é quando você aperta a mão do amiguinho e fala boa partida, seu baralho é bom e vamos para próxima porque você perdeu. Mas, tipo assim, esse lance da cadência e tal, de outras coisas que foram inseridas pro jogo durar mais, é muito interessante, porque assim, por exemplo, já joguei Magic, joguei Hearthstone e tal, e é uma partida mais demorada. E eu lembro que Pokémon no início, nessa época lá, era rapidão, né? Pô, na Cachorro já era. E para o campeonato... É isso porque, Então, mas você não viu Yu-Gi-Oh! Ainda. São 2 É turnos rapidão. só. E acabou o jogo. Atualmente o jogo tá com power creep muito alto, então, tipo assim, é bem complexo jogar Yu-Gi-Oh! Eu parei de jogar Yu-Gi-Oh! Recentemente por conta... Questão financeira também, o Pokémon mais viável, e por conta desse power creep, eu não tinha também tempo pra ficar viajando toda vez e tudo mais, por questões financeiras, Sim. por trabalho, por faculdade, então são várias coisas que acabam, no final, pesando na decisão. Pô, é difícil, né? Porque é uma parada que você joga, que você gosta, exatamente. mas aqui não tem muito a vibe do Yu-Gi-Oh!, né? O Pokémon ele tem essa questão também cascalho, né? Ele consegue ser acessível para todo mundo, né? Tanto com os produtos, né, que a gente falou, Mas eu sou um pouco suspeito pra Ele falar, tá em porque todos os lugares. eu adoro carta, Você encontra eu adoro era- carta com arte alternativa, com energia brilhante, então eu sou um pouco suspeito pra falar disso. Eu certamente iria atrás desse tipo de coisa. Botando... Quanto mais brilho, melhor. Exato. A Pokémon Company, ela tem feito isso. Eu acho que é uma coisa muito legal da parte delas. Assim. Eu acho que essa visão de saber que tem uma comunidade e priorizar a comunidade é uma visão para médio e longo prazo que é muito saudável para o jogo. Porque, por exemplo, eu falei para você que teve um campeonato há pouco tempo atrás que 50% quase dos decks era Charizard. Sim. O nosso próximo Batalha de Liga é exatamente um deck do Charizard. Que produto, senhoras E e que senhores. produto, porque cada Charizard é mais ou menos uns R$50 e tem uma Ace Spec lá, que você só pode ter uma carta de Ace Spec dentro do baralho, porque o efeito é muito forte, e só essa carta hoje no mercado estava avaliada em 210. É que eu comprei a esse Nossa. preço, porque, né? E o produto deve chegar a R$120. Então, assim, é uma forma de você popularizar e democratizar o acesso a várias cartas, o que eu acho muito legal. E, por exemplo, foi o que ele falou, ele gosta de pimpar o deck. Ele gosta de deixar o deck brilhando. Falaram aqui, ó, PV, o cara do deck todo colorido, O Orlando, PV. Portugal, lançou essa. Exatamente. Só que, por exemplo, às vezes a mesma carta você encontra por R$2. Só pela estética já Só pela muda estética, tudo. Só mas pelo- a estética você só pela é linda, estética. cara. As cartas de Pokémon têm um design muito legal, muito bacana. Então, tipo assim, chama atenção, né? Principalmente com um deck que você gosta, que você obtém resultado, então, pô, vale a pena. E a vale questão mais do a pena Pokémon ainda. também tem um prazo, né? Que as cartas, depois de um tempo, elas não valem mais pro standard, ela entra na área do expandido. Ah, saquei. Entendeu? São 2 grandes formatos que tem. Saquei. Eu expandido até mais, né? Porque vale a coleção de lá de 2002, Desde né? 2011. 2011, 11, Isso, né? 11. 2011 até os dias atuais, mas vale a pena. Por exemplo, meu Pokémon, ele saiu agora na coleção retrasada, né? Tá novinho. Então ele tem uma duração muito grande. Então vale a pena pegar e investir em um deck que você gosta, que você tem bons resultados, que vai demorar a rotacionar ainda, como a gente chama, né? Agora um questionamento, por exemplo, essas novas cartas que estão sendo lançadas, os decks novos, eles só trazem Pokémons novos ou revitalizam o que eles antigos? Porque eu já vi, por Também. exemplo, Revitaliza a coisa exemplo, antiga. carta do Charizard, ele em diversas posições, carta do Gengar, que eu amo.
várias posições. Então eles podem revitalizar ele em outro cenário, outros golpes. Sim, com certeza. Nessa coleção agora, eles trouxeram o Duskull e o Dusclops e o Dusk Noir, que são, acho que da terceira. Acho que é quarta, o Dusk Noir é quarta, ele vence no, e os outros eu acho que em Hoenn. Então, assim, acontece deles reciclarem os Pokémon e é muito mais comum do que a gente espera, principalmente nos queridinhos da galera. Então, assim, Charizard, Lucario, o Lugia, Gardevoir, tem vários que você vai ver saindo assim a rodo. O Charizard mesmo, acho que tem... A gente parou para contabilizar do Charizard X, acho que são 12 ilustrações ou 13 ilustrações São da mesma carta. Tipo, e as cartas são lindas, cara. As cartas do Charizard são lindas. Um Pokémon famoso, né? O Pikachu, né? Pra Eterno Pikachu. Teve inclusive a cartinha do Detetive Pikachu, que eu fui no cinema e ganhei. Sim. Ainda tem esses produtos promocionais que você coleciona, tem os produtos que você abre no pacotinho e você pode estar com uma fortuna ali, porque a carta, mesmo que ela rotacione, ela ainda tem um valor de coleção, para colecionadores. Né? O Charizard, esses famosos, né? Eles acabam, umas artes alternativas, eles ficam ali na pasta, entendeu? Mesmo úteis, eles ficam ali na pasta e falam, eu tenho. O Charizard mesmo agora, ele saiu na coleção 151, né? Que eram só os 151 iniciais. Ela ficou muito escassa no mercado, então assim, tá difícil de achar produtos, os produtos estão ficando caros. E aí, simplesmente, a gente dormiu e acordou e o Charizard com arte alternativa saiu de R$350 para R$1.000. Não. E é isso, assim, e é um valor que não volta mais, sabe? Quem comprou, quem não comprou agora espera ser reprintado. Agora, tipo assim, sou muito fã do Gengar, quero uma carta do Gengar, eu posso comprar a carta ali, tipo assim, comprar a carta em si, ou eu tenho algum booster que eu tenha certeza que ela vem? Não existe essa questão de booster de certeza, assim. Ou de deck, por exemplo. O deck, se ele for um deck temático, por exemplo, tem o deck temático do Quacaval e da Meowscarada, que são os dois Pokémon agora que são iniciais dessa saga do Horizontes. Aí vem na caixa, mas assim, vem estampado na caixa, porque eles são meninos propaganda, né? É isso. Então eles tá lá. são, como a gente diz na carta, eles são os batedores principais do deck, eles são os atacantes. Então, sem certeza que eles vão estar ali. Aí você tem certeza, mas por exemplo, se você abrir um booster, você não sabe o que tem dentro. Você sabe que vai vir uma carta rara. A única certeza que você tem é do código. Não, a única coisa que você tem certeza é que tem grande chance de virem 7 cartinhas, que são as 6 cartinhas de jogo e mais a cartinha do código. Porque também pode acontecer da Copag botar os pés pelas mãos e um booster ter 5, outro ter 7. É difícil. Mas pode acontecer. Mas é bom avisar que acontece. Também, né? Existe a possibilidade de não vir nenhuma ultra rara ou virem 2 ultra raras. Eu mesmo abri um com meu filho, que a gente abriu uma carta dourada, que é considerada hiper rara. Que massa! Só que como ela é do tipo ancestral, que foi exatamente o Raio Fúria, ela tem uma textura diferente. Então ela meio que veio colada. Então, meu filho tem um canal do YouTube que a gente vai colocar no ar agora, e aí a gente estava fazendo vídeo, gravando, e aí na hora que a gente passou, a gente viu que era infelizmente não tinha tirado nada, né? Aí a criança fica meio triste, poxa, abriu o produto, não veio nada, que saco e tal. E a gente tem a mania o hábito, né, de colocar no sleeve para guardar no fichário e tal. Aí quando a gente estava colocando no sleeve, ele sentiu que tinha um troço um pouquinho mais duro, mais resistente e tal. Aí quando a gente esfregou, que a gente descolou uma carta da outra, era uma carta dourada. Nossa, tipo assim, que a gente não viu, sabe? Imagina a felicidade do seu filho. Aí eu falei, cara, a gente não pegou em vídeo, mas aí depois eu gravei, aí ele, galera, eu tirei o Raio Fúria dourado. E é muito legal, gente, sabe? que massa. Eu acho assim, pra quem tem filho, essa experiência de abrir cartinhas com o filho é top 3 das coisas mais divertidas. Eu já tô empolgada ouvindo a história, imagina lá, tá ao vivo, né, abrindo, muito massa, outra cara. Coisa, você comprar um produto lacrado, seja uma booster box, seja um dos produtos, né, competitivos, seja um produto promocional que você não tem certeza, que você só tem certeza do que tá ali estampado nele. E nem sempre levar um desse pra casa é outra coisa. Nem sempre é só pelos produtos, porque é legal você interagir com outras pessoas, conhecer novas pessoas. Claro, foi como eu falei, eu participo de um grupo que tem pessoas de Campos, pessoas de Juiz de Fora e pessoas do Rio de Janeiro. E a gente lá forma campeonatinho e tudo mais, conversa, interage. Aí quando vai para um campeonato, todo mundo se encontra lá e conversa pessoalmente. Então, tipo assim, é muito legal. O jogo não é só para jogar. É para você conhecer novas pessoas, você
fazer novas amizades, que é sempre importante também. É um senso de comunidade muito grande e isso é fomentado pela Pokémon, isso a gente tem que dizer. Existe a plataforma, que foi a plataforma que eu fui avaliado, né, que é a Play Pokémon, e tudo que acontece eles chamam de atividades de liga. E, por exemplo, eu tenho um filho que tem 6, 7 anos de idade, ele tem um monte de cartinha e ele quer trocar. Pode ir na liga, porque vai ter a troca de cartinha, então a gente recebe as crianças, ajuda, auxilia, ensina. A gente deve fazer uma edição do Play Lab Pokémon, que é ensinando as crianças a jogar, a construção de baralho, como que começa. Só as crianças que vocês vão ensinar? Não, é aberto a qualquer um. Geralmente para criança a gente ensina desde o básico, mas assim, nada impede que um jovem adulto chegue, ou que um velho adulto chegue, zero problema. A gente se você não teve contato algum com Pokémon, se você não... eu conheço só os 151 primeiros, eu só joguei nos consoles. Corre pra mais perto da gente. A gente tá sempre na Expresso, tá sempre no Shopping 28, que é famoso aqui da cidade. E lá você, tendo contato com a gente, você vai aprender tudo. Muito massa. E aí, por exemplo, tem um jovem lá, né, querendo iniciar nesse mundo. Qual deck ele deveria adquirir? Depende da idade do jovem. Depende da idade. Um jovem adulto. Como um jovem que pode estar assistindo a gente agora. Assim, um jovem adulto, eu acho que, dependendo do estilo de jogo dele, ele pode pegar. Se ele tá interessado em competir. Eu quero participar da liguinha. É nada muito fácil, mas o negócio... Então, eu recomendaria... Pode fazer perder todos, né? Eu recomendaria o baralho Batalha de Liga ou até mesmo o Deluxe. Mas assim, se pegar o Deluxe, sabendo que vai ter que fazer algumas adequações um pouco maiores para terem algumas cartas que vão te ajudar a jogar. Mas, por exemplo, eu gosto, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal em criança, por exemplo. Dragonite. Eu sou fã do Dragonite, eu quero jogar com o baralho do Dragonite. Cara, seja feliz, construa o seu baralho fazendo de acordo com que ele faça sentido dentro daquilo. Eu sou muito a favor disso. Pra você se sentir bem, sabe? Se você curte jogar com ele, eu vou falar, joga de Gardevoir. Porque o que acontece? Foi o que a gente falou com relação aos estilos, assim. O PV não vai jogar de Gardevoir. Por quê? Porque não é a cara, não é o estilo dele, ele não vai conseguir raciocinar de acordo com aquilo. Eu gosto de jogar contra. Você tem que... Ele vai jogar contra. Eu gosto de afrontar. Eu vou jogar contra. Se eu botar a mão pra jogar, eu não jogo não. Porque não, tira de perto você de tem mim, que pensar por nas favor. habilidades, você pensa num turno, então você geralmente tem que pensar alguns turnos à frente, já prevendo o que vai acontecer, prevendo uma construção da mesa. Então, nesse sentido, eu acho que é um estilo de jogo mais lento. Mas assim... O baralho X, para quem está começando, eu acho que assim, ele é ideal para criança. Criança que não vai ficar lendo muita carta, muito texto e tal, vai de X, a criança vai se dar super bem, vai conseguir jogar, vai desfrutar. Adulto, jovem adulto, adolescente, querendo entender mais o competitivo, querendo se enturmar mais com a galera, eu já iria de Deluxe e o próprio Batalha de Liga. Ou talvez ver com o que a gente chama de bulk, por exemplo, quem abre bastante carta, tem sempre carta sobrando em casa. E aí acaba vendendo avulsa, negociando e a gente consegue construir decks menores, que não são os decks Tier A, Tier B, que são os decks mais fortes, né, Tier S, mas que são decks que jogam, sabe, que encontram o seu lugar. Então, e alguns até surpreendem. A gente teve recentemente um agora que é só, a gente chama de Pokémon Baby, que são os que dão um prêmio só, que era o líder de festa, que era só Pokémonzinho de planta e que ele interagia bem, as habilidades interagem bem e que ele tem um dano bom agora, recentemente com essa coleção nova, saiu União Alada, que obviamente, né, são só Pokémons voadores e tal, então... São baralhos que têm uma estrutura um pouco mais simples e que eles funcionam bem e que eles são mais baratos. Porque cada carta Pokémon dele deve valer, sei lá, 50 centavos, R$1. Então dá Isso pra é você importante construir. também, né? Porque às vezes a pessoa quer iniciar lá, mas não sabe se quer... Você vai continuar vai e ganhar tal. gosto, né? Você vai ganhar gosto. Você pode ir atrás dos seus bichinhos favoritos, você pode ir atrás do mais barato. Você não precisa ir atrás do cara da coleção, né? Aquela carta da coleção que tá pro competitivo, que às vezes você pode não entender a carta, ou você pode acabar se passando, né, do quanto você pode gastar ali, e você pode não concluir o baralho que você quer da forma que você imaginou que ele seria. Então tem produto para todo mundo. Ou você pode acabar não achando a carta, né, de acordo Você com a pode raridade não da achar a carta, você pode e não aí achar a existe carta. um outro fator que a gente faz na liguinha, né, que a gente chama de carta proxy. Se você não conseguiu ter aquela carta, você pode imprimir aquela carta
e jogar até você ter a possibilidade de adquirir aquela carta. Legal. Então isso é muito legal. A gente coloca um limite para a pessoa não chegar lá com um baralho inteiro de carta proxy, 60 carta proxy, porque querendo ou não, né, aquilo tem que se manter e é interessante que se tem um jogador gastando, que o outro tenha pelo menos, sei lá, mais da metade do baralho com cartas... com cartas de fato originais, né, que estejam jogando e que sejam aptas a jogar no campeonato. Porque na liga, a gente ainda não entrou nessa fase, porque a liga de atividade de liga tem 2 meses, a gente está indo pro 3º mês agora. E a gente. Então é super recente. É super recente. Só que foi o que a gente comentou, assim, era super recente, começou com 9 pessoas, do nada a gente tinha 15, agora a gente já está em 32. Então, assim, está crescendo exponencialmente, isso é muito bacana. Muito massa. E aí o que eu falei com relação aos proxies, assim, não é legal ter os 60, porque, por exemplo, a gente vai começar a ter pontuação para as pessoas participarem dos campeonatos. E nesses campeonatos, que a gente chama de campeonato Premier, eles não podem jogar com as cartas que não são as cartas válidas originalmente no formato. Então, lá não pode usar o proxy. Então, a pessoa vai ter que arrumar um jeito de jogar. Mas para testar, por exemplo, saiu uma carta de uma coleção nova, eu quero testar no meu baralho, cara, super à vontade, imprime, leva lá. É só não ficar marcada. Mesmo, exatamente. Né? Sim. Só não ficar uma carta marcada. Tipo, você olhou e identifica que aquela carta é aquela por alguma... Carta marcada é game loss. Você sai daquela sua partida ali num torneio, né? Sai daquela partida ali triste, mas sabendo, olha, a sua carta ela tá se identificando para você. Então você pode querer tirar uma vantagem disso. É verdade. Nas minhas cartas aqui mesmo, quando eu comprei, eu reparei que umas cartas eram um pouco mais azuis que as outras atrás. Aí eu, não vou poder usar meus livros transparentes. Aí eu tive que colocar num branco, quaisquer outras cores, né, para que não reconhecesse. O verso das cartas hoje em dia. É igual. Continua. Não muda nada. Aqui pra gente ele continua igual. Que massa. Não sei se a gente consegue alcançar aqui. Acho que dá pra ver. Dá sim. Uma Pokébola por cima e Pokémon escrito em cima e embaixo, né, com a coloração azul. E acho que já mudou mais no Japão. Já teve fundos diferentes, mas aqui a gente... gostei muito que se manteve assim desse modo, né? Desde através dos anos. É o que faz é uma das coisas que fazem o card game ficar conhecido. Tipo, o Yu-Gi-Oh! No anime, você sabe que é um fundo marrom, uma bolinha um pouco mais escura no meio, né? Aqui, na vida real, é meio que um buraco negro marrom. Então, e assim você vai reconhecendo outros, como o Magic, que tem as energiazinhas ali, e assim vai, atributos. E esse lance da imagem do fundo se manter a mesma é muito legal para pais e tudo mais, pessoas que não querem, né, ou não têm esse tempo de se aprofundar nas cartas, para elas identificarem quando o produto é original ou não, né? Porque fica mais fácil e você identificar visualmente. Que acho que às vezes ainda é um problema, assim, as cartas falsas. O Supersonic falou aqui, isso de ensinar e receber novos jogadores é uma experiência sempre maravilhosa, né? Falou também, proxy é ótimo para testar cartas que você está pensando se vai comprar no futuro ou não. E falou, sempre bacana lembrar que a Pokébola do fundo da carta está errada. Lançou uma polêmica aqui no ar. Eu admito que eu não sabia desse fato. Eu também não sabia, não. Você está ligado? Tem um cara que tá ligado aí nessa polêmica. Pega aí a carta, vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu entendi, mas vamos lá. Eu acho que eu entendi. Eu acho que esse fundinho preto que tá aí... Não, eu acho que ao contrário. A partezinha do meio ali, eu acho que aquela bolinha, ela faz parte da parte vermelha e não da branca. Eu acho que é isso. E aí tem também o lance dela tá cortada, né? Assim, então a sensação que dá é que ela abre assim, né? Assim, não para trás. Então essa coloração aqui preta seria puxada pro branco e aqui é o dourado e aí ela tá abrindo. Ela abre esquisito, assim. Essa parte preta aqui, ela visualmente ela é esquisita. Agora, tipo, analisando aqui, agora que eu observei a cartinha, realmente. Mas, assim, é um detalhezinho do detalhezinho que amigo, você quer a parte da frente, amigo. Você quer dar dano. Mas né? É que realmente, pra quem já joga, vê todo dia as cartas ali, nem fica observando o fundo, né? Mas parabéns pela observação. Aí, ó, arregaçou. E lançou um questionamento. Qual é a carta favorita da galera da mesa? Nossa, bem difícil. Eu posso começar aqui, né? Porque... Já está na ponta da língua. Aí, já tá na ponta da língua. Eu tava falando isso ontem com minha namorada, inclusive. Quando o Yu-Gi-Oh! Ele tava num formato um pouquinho mais ruinzinho, como ele acabou de sair, a galera
quis conhecer mais do Pokémon TCG, né? E eu fiz o favor de apresentar eles, né? E o Raichu GX, como eu comprei ele com muitas energias foil, eu fiquei apaixonado naquilo ali. E a temática do deck gira em torno dos ataques dos outros Pokémons, né? Eles ali dentro eles se ajudam muito. Que é basicamente o nome do ataque é chamego. Um dos ataques do energizador do deck é gerador aconchegante. E aí os outros eles precisam ter o ataque chamego para eles receberem energia. Então eu gostou, então a gente acabou chamando do chamego do Max, ou todo mundo passa pelo chamego do Max. Que foi o deck mais fácil que eu vi para poder ensinar o pessoal a jogar. Que é o Nananinanon, né? Que é da carta da... Munkidori. Porque geralmente os Pokémon X eles dão 2 prizes. Só que quando ele é nocauteado, ele só dá 1. Porque Então, a habilidade dele, que aí na tradução ficou Nananina não, que é uma tradução Genial! Eu adoro essa tradução. Genial! A equipe brasileira que está trabalhando diretamente com a carta é muito fera, assim. Tem uma galera muito legal. Eu ia falar exatamente isso. Algumas cartas a gente gosta pelo carinho que a gente tem, pelo afeto que a gente tem de ter jogado. Por exemplo, eu gosto muito do Venusaur do Base 7, porque foi a minha primeira carta foil e foi o primeiro deck que eu montei, que eu consegui montar. Ali. Então assim, é uma pegada mais emocional. Mas, por exemplo, dessas cartas novas, da nova coleção, meu filho, por exemplo, adora o Mew, porque ele tem o hackear genoma e ele copia um golpe do adversário. Como cara, eu amo dele. Mew como Pokémon desde Mew vs Mewtwo. Então, e é muito legal, porque meu filho fala, cara, pra mim esse é o Pokémon mais forte que tem. O Pokémon hoje favorito dele é o Freed, porque o meu personagem no desenho é o Freed, né? Tem o Charizard, então ele tem que apoiar o assumiu que virou o Charizard. Mas eu gosto muito, particularmente, do Gratiluz. Primeiro porque o nome do ataque é muito bom, que é o Mãos Férreas. É o ataque do Gratiluz. É o Mãos Férreas, Gratiluz. Eu achei que fosse do Iron Thorns. E o fato dele poder comprar um prêmio a mais quando ele nocauteia o Pokémon do adversário também é muito legal, é muito roubado. Então vira um Gratiluz de fato, assim. Eu acho que foi um baita acerto. Então. Mas a gente falou agora de cartas diferenciadas, mas eu quero saber qual é o seu Pokémon do coração. Que todo mundo tem. Eu tenho... Um ou dois, que um só é complicado. Pra mim, o melhor é o Infernape. O Infernape. Sério? O Infernape ele tem um design sensacional. Maravilhoso. Todas as linhas dele, o Tinchar, o Moferno e o Infernape são, cara, se tivesse um deck competitivo no Infernape, você pode ter certeza que eu teria ele sem pensar duas vezes. Os caras pecam, sempre fazem cartas. Porque o Tinchar, ele sofreu muito, né, na mão de um outro treinador que é o Paul. É o Paul. E o Ash meio que adotou ele. Então o Ash, todo aquele jeito carinhoso, fez o Tinchar evoluindo, o Moferno, Infernape e se tornou uns Pokémon de um certo tempo mais forte do que o Ash tinha. Então, tipo assim... Aconteceu alguma coisa com o Charmander, né? Hoje é o meu time mais repetições. Então, tipo, e foi numa época que eu acompanhava Pokémon o desenho mesmo. E foi exatamente essa época. Então, pô, gostei demais do Infernape. Ele é grande, todo um macaco grandão, com cabelo de fogo. Bem legal o design da carta. É isso. Ensinou pessoas. Inclusive, meu favorito é a linha do Luxray, que também adicionou, que é um leão elétrico maravilhoso, com um olhar penetrante. Olha, que isso! É uma das habilidades dele, né, da própria lore, que é o que faz ele ter um charme diferente dos outros caninos, assim. Eu acho simplesmente sensacional. Eu acho, assim, como criança nascida antes dos anos 2000... não sobraram muitos, né? Não sobraram muitos, né? Pra onde ir. É exatamente isso, assim. É o fato do Ash ter capturado, ter pego, né? Não pode mais falar capturar agora. Os Pokémon são pegos, não são capturados. São pegos. São pegos. Então, assim, o fato dele ter conquistado o Charmander, ele ter ajudado o Charmander, ele ter evoluído de fato, né? Ele acaba evoluindo, e não por mérito do Ash, né? Porque ele já era mais forte mesmo. Sim. E acabou evoluindo. E depois ele ter que conseguir chamar essa atenção pra ele. E o Ash tem um problemão, né? Porque depois que ele foi pra Charmeleon, o Charmeleon não obedeceu o Ash. Quando era Charizard, ele falava, Charizard, faça não sei o que, o Charizard. Ele é cheio de carisma, né, cara? Aí coçava a barriguinha, assim. Ele é muito massa. E época triste. Quando o Pokémon foi reprisado 500 vezes, né? A primeira temporada. Então, assim, é memorável o Charizard deitado ali. Muito e o Ash... É Índigo, né?
Mas assim, eu acho que tem alguns Pokémon da primeira temporada que depois, agora, né, a gente vem aprender de fato como que é a pronúncia dos nomes, né? Que não é Gyarados, que não era Gyarados, é Gyarados. É Gyarados. Ah, eu ainda falo Que não é Arcanine, é Arcanine. Tá não sabia disso, não. Tá brincando. Arcanine. Então, recentemente teve até o Lapras. Né? O Lapras foi polêmica, porque eu entrei em contato com eles lá e eu gravei agora, nessa temporada do Horizonte 1, aparece um Lapras, que é um dos 6 heróis, e ficou Lapras mesmo. Ficou Lapras? Eles também, porque pô, Lapras. Mas, por exemplo, tinha um outro também que mudou o nome. Que o Arceus. Metagross. O Metagross? Todo mundo chamava de Metagross, e é Metagross. Metagross. Então, assim, tem também da fonética do idioma. Mas é complicado, né? Porque a gente chamava de Bulbasauro e agora a gente tem que falar Metagross. E era o Rayquaza e virou Rayquaza. Ainda bem, então, porque falaram desse Pokémon aqui, eu não cheguei a ler o comentário e ia falar errado. Eu quase ia fazer uma passagem. Mas é divertido, assim. Você aposta com a galera. É porque eu tenho essa pronúncia direto da Pokémon, né? Aí eu falo assim, às vezes você adivinha aqui, como que se fala esse Pokémon? Por exemplo, a evolução do Scyther, que todo mundo chamava de Scyther. Todo mundo falava que era o Scizor. Só que pra mim é Scizor. Pra mim é Scizor. Scizor. Aí, por exemplo, chegou agora um Pokémon novo da nova temporada, que é o do vilãozinho, né? E ele tem a contraparte, que é o Cerulege e o Armarouge. E aí todo mundo falava que era Armarouge. E o Cerulege ficou Cerulege. Então tem umas características do nome, pela origem da palavra, que realmente, assim... Você tem que saber onde tá. Isso aí só vai saber que realmente assiste o anime, né? Sim, aí que vai pegar ali. Tipo, pra mim eu assisti um bom tempo do anime em japonês. Né? Eu acho que desde XY eu assisti em japonês. Então tem alguns nomes que você acaba pegando mais em japonês, né? No meu caso eu aprendi, tipo, o Sceptile que tinha lá é Jukain, por causa de floresta. Jukain, que vem de Jukai. É diferente. Os nomes são bem legais por causa disso, né? Eles têm sempre uma etimologia, tem sempre uma história por trás da criação do nome. Esse que é o lance. Quando eu era jovem, né, na época daquele álbum, lembra aquele álbum? Os figurinhas brilhantes, nunca consegui completar, cara. Mas... naquela época, todo mundo assistia o anime e tal. Então eu acho que era mais fácil você observar. Hoje em dia eu vejo vários Pokémons que eu não conheço, que tem várias habilidades diferentes. O meu Pokémon preferido era o Mew na época. Então teve aquele filme emblemático, Mew vs Mewtwo, que eu achei maravilhoso. Quando o Mewzinho aparece, cara, muito bom. Ele é muito lindo. Eu lembro até que vinha os Pokémons em várias coisas, né? Na época era febre das crianças. Aí tinha no Guaraná, cacelinha. É uma chips, era biscoito, era só coisa saudável. Biscoito, refrigerante. Era bom demais e, pô, só se falava em Pokémon. O que eu sinto falta hoje em dia é um pouco esse lance da galera meio que ter perdido o encanto. Não sei se perdeu o encanto. Eu acho que não é todo divulgado mais, não sei. Eu acho que é o que vocês acham que tá rolando? Eu acho que desde a lei, né, de não poder ter coisas pra crianças estampadas na televisão. Acho que foi talvez uma perda um tanto chata. Eu acho que o maior complicatório, assim, acho que a coisa que mais complica pra gente ter uma febre em relação ao desenho é que a gente pulverizou muito os canais de acesso. Isso. Então, assim, a gente não tem mais a Globo passando um desenho, a Record, a Band. Porque a gente parava pra assistir, né? E se não visse naquele horário ali, tchau, perdeu, só amanhã, entendeu? Você tá de castigo, você não vai ver o desenho hoje, acabou a história, você perdeu o episódio. Você vai ver o outro sem entender nada. Sem entender nada, exatamente. E pra quem corria da escola, perdeu o ônibus, perdeu o episódio. Então era terrível, você tinha que correr mesmo. É isso. Então eu acho que em parte, assim, o fato de não ser mais tão popular é por causa disso, assim. Não aliado a não ter esses produtos focados num público infantil, o fato da gente não ter hoje um canal único que transmita isso. Eu acho muito bom. Eu achei um paralelo rápido, né? Quando foi pro Cartoon, tinha uma força muito grande. Por quê? Porque quem tinha um poder aquisitivo médio alto tinha TV por assinatura, e aí o canal de criança era Cartoon, então meio que assim, era o aberto para criança, era o Cartoon. Então toda criança assistia Cartoon Network. Nickelodeon também, mas o Cartoon... O Cartoon sempre foi forte na parte de anime. E era uma inclusive F-Cartoon, porque fechou o site há pouco tempo. Eu não sabia. Fechou. Tristíssimo. E o Cartoon era uma coisa assim... classificação livre. Você podia deixar a criança assistindo que não ia ter surpresa. A Nickelodeon, de vez em quando, você tinha uma coisa meio assim, talvez esse desenho
não seja Seja muito adequado. legal. Tinha algumas séries, inclusive, que às vezes a criança não é desenho, é gente. Tchau. Nickelodeon tinha muito. E aí hoje Pokémon tá na Netflix, né? É um produto Netflix aqui pro Ocidente. O que eu acho ótimo, porque Netflix Não, totalmente excelente. fácil, É- acessível. Exatamente, e até pra geral, para as Mas ainda crianças. assim a gente pulveriza quer bastante acompanhar, a né? atenção. Pô, eu espero que o nosso episódio de hoje tenha avivado a memória na mente e nos corações da galera, né? Pra assistir, acompanhar e também jogar. Foi um prazer ter vocês aqui hoje, eu adorei. E eu quero sim jogar. Vou lançar um deck, depois vou conversar melhor com vocês pra ver o que vocês falam aí que é melhor, né? Pra eu adquirir. Mas amei o nosso papo. Vou ficar devendo pra galera um episódio de Yu-Gi-Oh! E um sobre Pokémon, mas falando sobre sua experiência na dublagem, que a gente não Maravilha. conseguiu abordar hoje, cara. Maravilha. Então fica a galera aí ligada, porque vai rolar, já estou aqui anunciando. E foi maravilhoso estar com vocês. Pokémon é algo que eu amo muito, né, desde jovem. E não passa, né? A gente vai falando aqui, já vai se empolgando. Se eu puder te interromper, recentemente eu compartilhei um post no Facebook, né, que tinha lá pessoas, né, o quadro de cima, pessoas interagindo assim, mas uma distante falando, meu Deus, como é que eu vou falar com essa pessoa? E embaixo tinha um outro quadro dizendo os homens, né, assim, como que interage com essa pessoa. Qual é o seu Pokémon favorito? De todas as idades, aí tinham memes, né, carinhas de vários mundo homens vai saber. barbados, né? Como é o seu Pokémon favorito? Eu tava lá, então é muito fácil você chegar numa pessoa e qual é o seu Pokémon favorito? E, inclusive, tá passando aqui embaixo o Instagram de vocês, então o pessoal pode entrar em contato, né? Se quiser jogar. Não é pode falar. fácil. Quis jogar, é só falar com a gente, qualquer Com um. certeza, é bem acessível. A gente abraça todo mundo que quer jogar. Eu acho super importante isso. Quanto mais gente na comunidade, melhor. Bom demais. Porque um vai ajudando o outro, uma mão leva a outra e aí tudo dá certo. É isso. Então Não é só isso, a galera. experiência Ficou do aí o dinheiro. recado. E quero agradecer, né? Já agradecer vocês por estarem aqui com a gente. E quero agradecer a você também que estava aqui assistindo o nosso Vox de hoje. O pessoal comentando aqui em peso. Para saber o próximo episódio do Vox Podcast, me segue lá no Instagram também, @JuliaRu. O Vox vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite. Eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.